Quando todos os meus medos já não cabem,
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os que estão nos acompanhando por esta live. Convido os irmãos a estar orando agora. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã na sua presença. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha alcançar cada um desses que está nesta live, cada um que está nos acompanhando. Nós pedimos que o Senhor venha edificar a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A irmã Mariana vai estar louvando com o hino da harpa e logo em seguida o pastor José Carlos Rosa estará dando início à aula da EBD. Amém? Cumprimento cada irmão com a paz do Senhor. Vou louvar ao Senhor com o hino da harpa de número 432. Senhor,
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje, dia 12 de julho de 2020, a lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical. Quero também, nesse momento, cumprimentar o nosso pastor que está aqui, com a paz do Senhor, o cooperador Jonatas, a irmã Mariana, o irmão Tiago, que está assessorando para que essa live chegue até você, e agradecer por essa oportunidade. Hoje nós vamos estudando uma lição que tem por título Despertamento Espiritual, um milagre. O texto áureo diz assim: E isso digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação é mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica em classe, em Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 7, Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos na terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias: E sucedeu que no mês de Quilzeu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Oremos a Deus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, essa escola bíblica dominical, a lição de número 2, no dia 12 de julho de 2020. Nós te pedimos, ó Deus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o entendimento dos nossos ouvintes, dos irmãos. Ó Deus querido, ó Deus Pai, que o Senhor possa estar nos usando nessa manhã para edificar a fé dos teus servos, o Senhor possa edificar a nossa fé. Meu Deus, que nós venhamos aprender
algo muito importante nessa lição, algo riquíssimo dessa lição, e venhamos guardar no nosso coração para aplicar no nosso dia a dia, no nosso viver, para a glória do teu santo nome. É o que nós pedimos e te agradecemos antecipadamente em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui um título: Despertamento Espiritual, um milagre. Tem tópicos aqui que cabe a palavra despertamento. Ao meu entender, ao meu ver, caberia mais assim um avivamento, embora um ser sinônimo do outro. Tem lugar que parece mais um avivamento, necessitaria mais da palavra avivamento. Mas esse despertamento aqui, não vamos dizer que a pessoa esteja literalmente dormindo. A pessoa não está deitada ali na cama com os olhos fechados, até sonhando, não. A pessoa está acordada, vivendo a sua vida normalmente, mas porém ele está num sono espiritual. Ele está alheio às coisas espirituais. Ele está alheio à vontade de Deus. Ele não está preocupado em fazer a vontade de Deus, em cumprir a vontade de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Até está acompanhando a igreja, está dentro da igreja, está servindo a Deus, mas está alheio, não envolve. Aí é onde vem, a pessoa precisa de um despertamento espiritual. Às vezes precisa de Deus dar uma sacudida na pessoa. Quem sabe, de repente, esse coronavírus, né, que essa praga, ela veio para despertar a igreja do Senhor. Tirar do comodismo e a pessoa ver a necessidade de orar, de buscar, de clamar, de saber que o nosso Deus é o resolve tudo. Mas às vezes ainda está meio acomodado, louvado seja Deus, que a igreja não parou. Através de hoje, dos recursos que nós temos, a igreja está funcionando, tem seus cultos funcionando quase que normalmente. Mas há uma necessidade de um despertamento. Nós estamos servindo a Deus, nós não podemos ser um servo egoísta. Eu sou salvo, tudo bem, e está tudo ótimo, estou abençoado. Não, nós temos que preocupar, nós temos que fazer alguma coisa em prol da obra de Deus. Às vezes minha esposa fica muito preocupada, eu não estou fazendo nada na obra de Deus, estou parada. Aí ela pega um maço de folhetinho, vai lá no ABC e coloca um folheto em cada carro, no para-brisa de cada carro, um por um. Fica lá um tempão, vai num, vai no outro, os que chegou, vai colocando os que chegou também. Preocupação em fazer alguma coisa. Muitas das vezes nós que estamos aqui na frente, as pessoas olham, nós estamos fazendo, mas tem muitas pessoas nos bastidores também que estão fazendo e precisa fazer. É o despertamento espiritual. Esse milagre precisa acontecer na nossa vida. Aqui, a verdade prática fala assim, ó, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. No decorrer da leitura, nós vamos ver que tem local que caberia a palavra avivamento. Mas, quando a pessoa ela está debaixo da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, ele é uma pessoa despertada espiritualmente. Nós precisamos disso nos últimos tempos, embora que o texto áureo fala que conhecendo o tempo, conhecendo os acontecimentos, a própria natureza evidencia que a volta de Jesus está próxima. Então, hoje, a volta de Jesus está mais próxima do que quando eu aceitei a fé. E ao contrário do que acontece na vida de muitas pessoas, né, o mais importante na nossa vida não é como nós começamos, não. É como nós vamos terminar. Eu conheço pessoas que foi uma bênção, dirigir o culto. Conheci pessoas que foi uma bênção, dirigia culto, pregava, mas quando chegou no fim da vida, ele esfriou, ele desviou. O importante é como vamos terminar, não é como começamos. Quando eu comecei eu era fogo puro. Não, você tem que terminar fogo puro. Você não pode ter um esfriamento. Se você está se sentindo frio, não por causa da pandemia, na condição espiritual, ore a Deus, Jesus me desperta. Eu creio que nessa manhã Jesus vai despertar muita alma, muitas pessoas, tudo para quê? Para glorificar e exaltar
o nome dele. A introdução aqui, ela é bem pequenininha, que diz assim, ó, nessa lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. Qual que é a origem, né, do despertamento espiritual nas nossas vidas? Nós vamos aprender. Não tem despertamento sem oração, sem comunhão. Não tem despertamento sem comunicação. Mas com quem? Com Deus. Já preguei, em outras ocasiões já falei, nós temos facilidade, às vezes, de falar do nosso problema, às vezes, de falar das nossas vitórias, nossas bênçãos, dos nossos sofrimentos, com o vizinho, com o parente, com a família, com os amigos, com os irmãos, e temos dificuldade para falar com o Senhor. Oração é isso, é você expressar para Deus a sua alegria com as suas vitórias, com as bênçãos recebidas na sua vida, com a sua saúde, e também expressar para o Senhor aonde é a sua dor. Para tanta gente, para tantas pessoas, e não expressa para o Senhor. Nós vamos estar aprendendo tudo isso, né? Porque aqui houve um despertamento, uma coisa muito interessante que eu achei aqui na leitura, quando Deus chama Ciro, né, um homem estrangeiro, de meu ungido, e ele levantou ele. Nós vamos estar aprendendo tudo isso aqui durante essa manhã. O tópico 1 diz assim: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ou seja, não tem como eu despertar você espiritualmente, não tem como ninguém, esse despertamento, tem como nós buscarmos ele, orando a Deus, clamando a Deus, Deus me desperta, eu preciso, eu quero. Às vezes você converteu, achava bonito, achava interessante, né, ver o pregador pregando a palavra de Deus, e foi, eu quero ser um pregador, glória a Deus, e depois você esfriou, esqueceu desse desejo. Pede a Deus, me desperta, e é Deus que vai te despertar. Então nós vemos aqui, o despertamento espiritual, ele emana de Deus. Diz assim, ó, no primeiro ano de Ciro, no número 1, diz assim, ó, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus os instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Na verdade, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. O poder de Deus aqui é para viver, sentir, não é para entender e compreender. Nós vemos que, logo no começo da leitura, no primeiro ano de Ciro, Deus despertou, despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Deus comunicou lá com o espírito de Ciro, ao qual ele tinha um propósito. Vamos ver aqui que este propósito foi profetizado pelo profeta Isaías 180 anos antes. Aí chegou o momento, Ciro nasceu, Ciro cresceu, Ciro se tornou rei. Aí agora Deus entrou com o despertamento. Agora é o momento que eu vou usar ele para o meu propósito. Mesmo ele sendo um rei de um país idólatra, mesmo ele sendo idólatra, Deus já tinha elegido ele há 180 anos antes dele nascer.
já tinha ali lançado aquela profecia por intermédio do profeta Isaías, que em favor de Israel, em favor de Jerusalém, em favor da construção da casa, do templo. Aí ele nasceu, cresceu, aí Deus entrou com a providência. Agora é a hora de eu usar Ciro. Chamou ele até de meu ungido, né? E falou assim: olha, eu vou usar ele, e agora ele vai ser meu instrumento para cooperar. Deus poderia descer aqui ou com o assopro, ou com o poder da palavra, uma vez que tudo foi construído pelo poder da palavra? Poderia, mas Deus contava com um ser humano aqui para cumprir o seu propósito, e ele foi o cooperador. Eu sou cooperador na obra de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Você que está me ouvindo, você é um cooperador na obra de Deus. Deus tem um propósito na sua vida. Nós temos que nos identificar com esse propósito e começar a fazer alguma coisa. Fazer algo para Deus, porque Deus nos trouxe até aqui, porque Ele tem um propósito. Deus permitiu, ou Deus até colocou o Ciro lá no reinado. Há 180 anos já estava falado que ele iria ser o rei, que ele iria governar, que ele iria levantar o povo para reconstruir a cidade, o templo, a casa, os muros. Então nós vemos aqui que ele era um cooperador na obra de Deus. E não foi, assim como também Daniel, no capítulo 9, ele orou. Ali nós vemos que no capítulo 9 do livro de Daniel ele fez uma extensa oração, mas não foi por causa da vida santificada que ele tinha, a vida de oração que ele tinha, que aconteceu o despertamento. Tudo isso influenciou, porque ele era um instrumento. O instrumento tem que estar na posição. Não adianta nós termos um violão aqui na igreja, ele é um instrumento para ser usado pelo músico da igreja. Mas se não tiver corda, não adianta nada. Talvez você é um instrumento escolhido por Deus, para ser usado por Deus, mas não tem oração, não tem jejum, não tem leitura da Bíblia. Você está igual um violão sem corda. Violão sem corda não adianta nada para ser usado. Então, a vida santificada do Daniel cooperou, mas o despertamento veio de Deus, porque Ele é o autor. O despertamento é um mistério. O que é um mistério? Mistério é aquilo que é secreto, é escondido, está com Deus, é de Deus. E aí Deus vai revelar, vai acontecer assim. Então nós temos que estar na posição para poder sermos instrumento na mão do Senhor. O número 2, as finalidades do despertamento. Nós vemos a finalidade. No princípio do século passado, né, teve um despertamento ou um avivamento, tanto faz, nos Estados Unidos, num lugar lá, numa rua chamada Rua Azusa. E desse despertamento ou desse avivamento que aconteceu ali, porque foi um avivamento em termos da reunião global da igreja, mas um despertamento de quem produziu aquele avivamento. Dali saiu 2 missionários, e esses 2 missionários suecos fundaram aqui no Brasil essa igreja que nós servimos a Deus, que tem milhares e milhares e milhares de membros, de pessoas. Qual que é as finalidades? Tudo de Deus tem uma finalidade. Deus não faz nada por brincadeira, Deus não faz nada para achar graça, não. Tudo de Deus tem um propósito. Deus é sério e tem um propósito em tudo. Uma das finalidades era a restauração nacional de Israel. Outra finalidade, a restauração espiritual. Não adiantava restaurar nacionalmente, mas continuar falida espiritualmente. E não adiantava restaurar espiritualmente e como nação ser uma nação falida. Então tinha esses 2 objetivos. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade, ou introduzir a sua vontade no Espírito. Quando Deus quer, Ele introduz ali a vontade dEle no Espírito do amor, incutir.
né? Mas introduzir dá para os irmãos entender melhor no espírito do homem. Uma coisa é que às vezes as pessoas ficam esperando Deus introduzir na vida da pessoa, mas a pessoa busca o avivamento, a pessoa tem que buscar. Agora, se a pessoa é uma pessoa de oração, a pessoa é uma pessoa de jejum, ele é um instrumento de Deus, na hora certa, Deus vai introduzir nele a vontade de Deus para cumprir na vida do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início de seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então, quando manifestou a vontade de Deus, ele já estava aceito. Deus já tinha introduzido no espírito dele, na alma dele, aquela vontade. Ele já estava preocupado ali, aí veio a vontade de Deus ali, confirmou ali. Por que que Deus levantou ele? Porque ele era o rei de um império mundial na época. Ele tinha o poder, ele tinha autoridade, ele tinha ali um reinado na sua mão. Não adiantava levantar qualquer um que fosse submisso a ele. Então Deus levantou ele, o rei. E o rei, ele fez um edito. E com esse edito, o servo de Deus, os designados para tomar a frente, eles tinham livre-arbítrio de passar por qualquer nação, qualquer cidade, de ir e vir. E outra, ainda arrecadar fundos para a construção. Foi isso que aconteceu. A restauração nacional de Israel, ou seja, nacional é porque não é um bairro, restaurar uma cidade, é nacional, englobou todo o país, a restauração. Aí vem a restauração espiritual. Eu acabei de ler o livro de Esdras e o livro de Neemias. Se você ler ali, você vai ver a luta que foi a restauração nacional e a restauração espiritual. Não foi fácil, mas Deus colocou pessoas ali para poder estar trabalhando a esse fim. Então, nós vamos ver que Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina, por livre-arbítrio. Então, Ele quer usar o homem como seu instrumento, mas somente são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio, ou seja, livre e espontânea vontade. Eu quero servir a Deus, eu quero agradar ao Senhor, não precisa de ninguém ficar mandando, obrigando, até porque não tem isso, não tem como acontecer isso, que, né, o homem não convence o homem, quem convence é o Espírito Santo. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam despertamento adquirem o mesmo processo espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Por quê? Às vezes muitas pessoas têm o livre-arbítrio de escolher, eu quero obedecer à risca, outro já não quer, outro já acha difícil, porque muitas das vezes para obedecer à risca, paga-se um preço também, né? A pessoa fica lá na rede de balanço lá, ou na cadeira de balanço, cantando, eu quero trabalhar para o meu... Ele não está cooperando, então ele não vai ter o mesmo despertamento, ele vai ter que sair do comodismo
e vai ter que agir. Então, mas tem muita gente que quando chega no momento da ação, fica desencorajado. E aí ele não tem o mesmo desenvolvimento espiritual, o mesmo despertamento que os outros, né? Às vezes nós notamos, quando tem algum culto de avivamento, e aí, claro, todo culto de avivamento, nosso interesse da igreja, da direção, que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, que tenha poder. Aí convidamos, vem sempre um pregador diferente, uma pessoa diferente, e as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo. Só que, no decorrer da sua vida, ele não foi uma pessoa que cooperou, não aconteceu. Ele tem que estar orando, tem que estar buscando, ele tem um livre-arbítrio, eu quero ou eu não quero. Aí no dia que vier aqui, aconteceu o avivamento, o despertamento espiritual que nós, a igreja, vai promover, Deus não vai injetar o Espírito Santo da pessoa na marra, não. A pessoa tem que estar com o coração recíproco, aberto, já tem que estar buscando a tempo. Ou eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso de poder de Deus, eu preciso de autoridade de Deus, eu quero, e vai orando. O dia que o pregador vem, ele não tem quase trabalho nenhum, porque o trabalho já foi feito pela pessoa e pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós temos que estar sempre cooperando dessa maneira. Durante o cativeiro, o povo israelita foi assimilando muitos dos costumes, havia assimilado muitos dos costumes dos babilônios. Porém, havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada departamento tem por objetivo a salvação e a restauração do homem. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. Depois eu continuo a leitura aqui. Então, nós vemos que a finalidade principal do despertamento ou um avivamento é sempre a restauração espiritual. Nós não podemos cair na monotonia. Às vezes a gente ouve muitas pessoas falar: quando eu converti eu era assim, quando eu converti eu era assim. Não, nós temos que ser assim. Nós temos que ter esse despertamento hoje, esse avivamento agora. Sabendo-se que hoje nós estamos muito mais perto da vinda de Jesus, do encontro com Jesus, que quando aceitamos a fé. Eu fui há 24 anos atrás. Então hoje eu estou muito mais próximo. Então nós temos que ser assim. Não é eu era, essa palavra não deve existir na nossa vida espiritual. Eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser uma pessoa avivada, eu tenho que ser uma pessoa que busca a Deus, eu tenho que ser uma pessoa de oração. Eu era de oração, mas não é mais. Por quê? Deus continua o mesmo, continua na mesma posição. Não é mais porque volte a ser, continue a ser, né? Temos relato de irmãos, membros dessa igreja aqui, que passaram para a eternidade, estava ajoelhado orando. Quando a família chegou lá, estava lá ajoelhado. Não vou citar nome, mas eu sei o nome das pessoas, que estava lá já de idade, mas estava lá orando. Aí passou para a eternidade orando. Ou seja, ele passou para a eternidade do jeito que ele era, e ele continuou sendo. Mas tem muitas pessoas que falam: eu era assim. Mas não pode ser, nós temos que ser assim, ser pessoas dedicadas. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. E encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. Aqui, cada despertamento tem por objetivo a salvação e a restauração do homem. Tem muita pessoa
servo de Deus que está precisando ser salvo, ser resgatado. A pessoa está morrendo espiritualmente. E esse despertamento vai resgatar, salvar, vai produzir um avivamento na vida da pessoa. E encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado. O que é a graça? A graça é o favor imerecido da parte de Deus para conosco. E o pecado? Há muitos anos atrás, teve uma lição que falava que o pecado era errar o alvo. Deve ter uns 15 anos, 18 anos. Então, errar o alvo, sair do propósito, do objetivo, desobedecer, isso é o pecado. Desobedecer a palavra de Deus, desobedecer a direção da igreja, desobedecer pai, mãe, fruto de desobediência é o pecado. Todo fruto de desobediência é o pecado. Tem muitos filhos que é uma benção, obedece a direção da igreja, obedece, é uma maravilha. Mas em casa não honra o pai, não honra a mãe, desobedece o pai, maltrata a mãe. Deus não agrada disso. Obediente é obediente à mãe, obediente ao pai, ao pastor, obediente principalmente a Deus, a palavra. Então o despertamento traz isso, porque o despertamento, ele trata-se como um avivamento, e o Espírito Santo está dentro da pessoa trabalhando. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nós temos que saber que convence. Nós temos que aprender duas coisas com esse texto aqui, que nós vamos continuar a ler. Uma das coisas que nós temos que aprender é que quando você for orar, tem muita gente que ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma petição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está errado. A Bíblia orienta que tudo que pedir em nome de Jesus, a sua oração, a sua petição tem que ser em nome de Jesus. Não adianta pedir para Deus, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem que pedir em nome de Jesus. Outra coisa que nós temos que aprender, que nós fomos chamados para pregar, anunciar a palavra de Deus, e não convencer os outros que eles estão errados, as pessoas que estão erradas ou certas, não. Quando eu converti, eu batia muito de frente com muitas pessoas, porque além de pregar, eu queria convencer ela do erro dela, convencer do pecado. Mas um dia o Espírito Santo falou: seu trabalho é anunciar, é pregar a palavra, você foi chamado para pregar. Quem vai convencer sou eu, é o Espírito Santo. Aí eu aprendi, as coisas começou a fluir. O Espírito Santo é sempre intolerante ao pecado, ou seja, o Espírito Santo não combina com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu o pecado, de pecado a mulher samaritana, e fez Zaqueu confessar sua falta. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Mas nós vemos hoje que o que nós temos visto mais hoje é a pregação, o ministério da prosperidade. Prosperidade. Mas aqui está falando que a palavra de Deus não muda. Não adianta a pessoa ser próspero, ser abastado, ser rico, ser milionário e perder a salvação. Morre amanhã, perde tudo, pronto, acabou, perdeu até direito à vida eterna. Nós temos que preocupar primeiro com a salvação, porque a palavra de Deus não mudou e as nossas necessidades espirituais, aqui não está falando de necessidade financeira não.
Hoje vemos pregação voltada mais para o lado financeiro, né? Na mídia, para todo lado. Mas as necessidades espirituais, que é a preocupação. Porque o Espírito Santo, ele vai apontar Jesus como Salvador. Por isso que quando vai pregar para alguém, ora antes, fala: Jesus, que o Espírito Santo esteja comigo, me orienta no que falar, que o Espírito Santo possa convencer essa pessoa. É a obra que tem que ser feita. De um lado nós que estamos para pregar, e de outro lado o Espírito Santo trabalhando no coração do ouvinte. É isso que nós estamos aprendendo. Não adianta querer pregar e convencer a pessoa, você vai arrumar briga, vai arrumar contenda. Só prega e você vai ver o fruto, porque toda semente lançada, ela produz. Mais hora, menos hora, ela vai nascer. Número 3, Deus cumpre as suas promessas. Muito interessante isso aqui. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente ou totalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. A fidelidade de Deus. A gente às vezes anda na rua aí, e a gente vê muito escrito em carro: Deus é fiel. Todo mundo sabe disso, Deus é fiel. Mas e quem está dentro do carro? É fiel? Tem que ser fiel, tem que procurar ser fiel com o nosso Deus, fiel com a igreja, fiel no seu viver. Mas nós vemos aqui que, pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu totalmente a promessa. Nós temos que observar muito, ter muito cuidado com o que nós ouvimos, prestar atenção, que muitas das vezes já ouvimos tantas profecias, tantas revelações, e não acontece nada. Mas eu já vi até pessoa entregando revelação e falando: se não acontecer é porque você não creu. Não. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ainda que nós sejamos infiel, Ele é fiel para cumprir, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a palavra dEle. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou que ia levantar o Ciro. Pronto, acabou. Passou 180 anos, o Ciro cresceu, e aí veio o Espírito Santo de Deus e introduziu no espírito dele: Ciro, agora você vai agir em favor da obra de Deus. Eu vou cumprir o que eu falei pelo profeta Isaías lá atrás, há 180 anos. Deus não queria estar preocupado se o Ciro era fiel, infiel, se ele era idólatra, deixou de idólatra. Ele falou: eu levantei ele é meu ungido agora, e pronto, acabou. Deus, Ele é fiel em suas promessas. Se Deus falou com você e verdadeiramente foi Deus que falou, aguarda que vai cumprir. Mas você tem que orar, você tem que ter discernimento de espírito, você tem que pedir a Deus direção. Senão você vai acreditando em tudo que você ouve aí, isso pode trazer um problema espiritual para a sua vida. Amanhã você vai sair da igreja, vai deixar de servir a Deus, vai falar assim: Deus falou que ia fazer, ia acontecer, e não aconteceu nada. Mas às vezes foi uma coisa humana. Porque se Deus falou, meu amado, Deus vai cumprir. Deus é fiel. Deus, Ele zela por cumprir a palavra dEle. Amém? Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Isso é as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Uma certa feita, eu preguei uma mensagem numa congregação lá de Lavras, há muito tempo atrás, que nós somos co-herdeiro de Cristo. Era o título que eles trouxeram para a festividade lá, para o culto lá, não lembro mais onde foi direito lá, mas tem muitos anos. Nós somos co-herdeiro, ou seja, Jesus é herdeiro do trono, Jesus é herdeiro da graça, Jesus é herdeiro da glória.
e nós somos cordeiros, ou seja, nós herdamos junto com Ele. Meu amado, você tem que participar das bênçãos espirituais que nós temos direito. Às vezes você quer participar só das bênçãos financeiras, monetárias. Não, é as bênçãos espiritual, que são as riquezas da glória, que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles quem? Eu e você que servimos a Deus. Nós temos que ser participante dessa riqueza da glória. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que ter experiências novas com Deus. Nós ouvimos muito testemunho. Quando eu converti, aconteceu. Claro, é bom saber que Deus fez, Deus transformou. Há 5 anos, 10 anos atrás, mas e hoje? O que está acontecendo hoje? Nós precisamos disso hoje, de experiências novas com Deus hoje. Hoje, agora, precisamos ver que Deus está agindo, e só através dessas riquezas da glória que nós vamos saber. E uma dessas riquezas, está aqui, o batismo no Espírito Santo. É uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Não foi só não. Nós, o nosso pastor que está aqui, nós também somos preocupados que você, novo convertido, venha ser batizado com o Espírito Santo. Se não tivesse essa preocupação, não trazia um pregador de Belo Horizonte, de São Paulo, ou de um pregador que está sendo usado por Deus, não trazia. Se traz aqui é porque nós temos essa preocupação. Mas cabe a você também estar na posição, você tem que estar buscando, começa a orar hoje. Jesus, eu estou parado, eu estou paralisado. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu quero essa bênção, essa maravilha de Deus na minha vida. E no próximo culto, muito breve, no próximo culto de avivamento espiritual, avivamento da mocidade, avivamento aqui nesse tempo sede, você vai receber de Deus essa promessa, essa bênção. Aqui está falando que era uma preocupação lá, mas é uma preocupação nossa, do nosso pastor também. Não é só lá daquele tempo não, mas tem muita igreja, muita denominação, muitas pessoas que já esqueceram isso. Mas talvez você está me ouvindo nessa manhã e Deus está te despertando. Volta a buscar, volta a se inteirar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É uma das bênçãos, das riquezas da glória. Eu quero ficar rico, financeiramente. Eu quero ficar milionário. Todo mundo quer ficar rico. É uma bênção. Se vier pregar de riqueza aqui, enche. Mas o mais interessante é as riquezas da glória. É as bênçãos de Deus. Não adianta ficar uma pessoa rica, milionária financeiramente, mas pobre espiritualmente. Eu tenho um amigo meu, ele até queria que eu fosse em Belo Horizonte esse fim de semana, todo jeito passar o fim de semana com ele. Se for possível, eu vou semana que vem. Ele é milionário, tem helicóptero, ele tem companhia de ferro gusa, fundição, ele tem minério. A firma dele, quando ela estava na ativa, vai fazer 90 anos agora, dia 31 de janeiro. Quando ele estava na ativa, produziu R$1.300.000 por dia. Não é por ano, pela vida inteira, não. Eu, às vezes, vou gastar a vida inteira para ganhar isso, mas ele era por dia. É o homem dos homens mais ricos, já foi dos mais ricos de Belo Horizonte. Ou não sei. Mas uma pobreza espiritual. Já cansei de evangelizar, de pregar, de sentar na mesa, dar estudo para ele. Falei, é assim. Nós chamamos ele carinhosamente de doutor. Ele tem vários cursos de engenharia, mas não é médico, não. Aí a gente chama ele de doutor. Doutor, não é assim. É assado, é assim que faz. Olha, é assim. Olha aqui na Bíblia. Mas uma pobreza espiritual. Você quer se tornar uma pessoa assim? Rica financeiramente, mas pobre espiritual? Não. Pode até prosperar. Que Deus falou assim, busca primeiro o reino de Deus. Jesus falou, busca o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que esse povo está buscando lá fora, pode deixar que eu acrescente na sua vida. Deus vai acrescentar bênçãos financeiras também. Mas vamos preocupar primeiro em ter bênçãos espirituais na nossa vida. A primeira delas é o batismo com o Espírito Santo.
os dons espirituais também fazem parte dessas bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada. É o que eu estou falando desde o começo. A palavra eu era não pode existir no nosso vocabulário. Eu quero ser, eu sou. Não é o eu sou referindo-se a Deus, não. Eu sou uma pessoa espiritual, eu estou buscando a Deus, eu estou em oração. É uma fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus na cruz. Então nós vemos aqui os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja. Você tem que ser usado pelos dons espirituais, 9 dons. Seja usado com um, pede 2, pela bondade e misericórdia de Deus, quando apraz ao meu Senhor, Deus tem nos usado com dom de cura. Tinha uma senhora, amiga da minha esposa também, nós temos muito amigo octogenário, nonogenário, né? Tudo amigo idoso. Ela tinha 92 anos, 94 anos. E minha esposa ia ali um dia minha esposa falou, vou te levar lá para você conhecer ela. Até o caso era mais ou menos outro, mas era mais ou menos assim para me conhecer ela. Ela tinha uma ferida varicosa na perna, tratou com o médico 10 anos. Os pastores de Campo Belo, quase tudo que conhece ela, foi lá, orou por ela. E numa tarde qualquer, eu estava subindo a rua da praça de esporte ali, e minha esposa, vamos chegar na casa da dona Guiomar aqui, que eu quero te apresentar ela, você conhecer ela. Amiga da minha esposa, mais de 90, 94 anos parece. Eu fui, fiquei conhecendo a senhora, muito gentil, bem idosa, mas muito, muito lúcida. E na conversa ali, ela me mostrou aquela ferida na perna e falou assim, olha essa ferida que eu tenho, isso me faz eu sofrer tanto. Aquilo doeu na minha alma, nas minhas pernas, na minha coluna vertebral, na minha espinha, como diz assim. Não, mas eu já lutei com isso aqui há muitos anos e não sara. Eu falei, mas eu vou orar para a senhora crê que Jesus vai te curar? Ela, eu creio. Coloquei a mão na cabeça dela e fiz uma oração, não ungi ela não, só fiz uma oração. Menos 5 minutos talvez. Passou uma semana, ela ligou lá em casa. Oi, irmã Cida. Aqui minha perna sarou, para a glória de Deus. Busca o dom espiritual. Pede a Deus para te usar com o dom de cura. Usar com o dom da palavra. Usar com o dom de discernimento. Um dom qualquer. Fala, Deus, eu quero ser usado. Isso é uma bênção, uma riqueza de Deus que está aí na igreja. A mesa de Deus é farta e às vezes nós estamos no comodismo. É esse despertamento que nós precisamos. Aí fala assim, levanta tu que dorme. Eu não estou dormindo, mas você está dormindo espiritualmente. Está alheio ao que acontece. Né? Então vamos buscar esse despertamento. Eu oro, Deus, eu oro sempre. Né? Os meus objetivos de oração, minha família, minhas filhas. Né? Outros objetivos que tenho nas orações, mas eu oro sempre, Deus me usa para transmitir a palavra. Me usa para pregar, me usa para ganhar alma. Me usa para ser útil na sua obra. E aí assim Deus pela misericórdia tem nos levado, tem nos usado. Não precisa ser aqui na frente, no palco aqui ou no púlpito para todo mundo ver. Às vezes nos bastidores Deus vai te usar. E quem vai te dar o galardão, quem vai te recompensar é o Senhor lá do céu. Que às vezes a gente quer fazer, é muito importante o meu pastor ver que eu estou fazendo. Ele fala, não, o pastor Zé Carlos está trabalhando, ele está trabalhador. Mas às vezes eu estou fazendo só para ele ver. Não vai surtir efeito lá na glória. Vai fazer uma movimentaçãozinha. Não, mas faça para Deus ver. Está longe do seu pastor, faça. Está em outro estado, faça. Está em outro país, faça. Está em outra cidade, faça. Está na escola, faça. Não deixa para fazer só quando está próximo do pastor. Você tem que fazer isso. Mas tem que fazer lá fora também. É isso que nós temos que aprender, esse despertamento. Eu sou uma pessoa despertada pelo Espírito Santo de Deus a fazer alguma coisa na obra. E fazer alguma coisa não é só quando eu estou próximo da igreja, próximo do meu pastor, não. É quando eu estou longe também. Eu vou para São Paulo, na casa da minha sobrinha, nós pregamos lá, ela tem 2 crianças lá, adolescentes, uma de 14 anos, uma de 10. Seria minha sobrinha neta. A menina já liga aqui em casa pedindo oração. Ô tia Cida, ora para mim. Eu não estou conseguindo dormir, ora para mim.
Por quê? Porque eu sou despertado. Quando eu vou lá, eu não fico alheio, não. Eu não entro na onda deles lá, não. Eu chego lá, eu sou uma pessoa diferente. Eu sou um servo de Deus. Levo a palavra junto, levo a oração junto. Glória a Deus. Não estou falando nada aqui para me engrandecer, não. É para você entender como que tem que ser. Porque tudo é para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Deus renova a fé dos abatidos. Quanta gente abatido. Quanta gente entristecido. Como que você sabe que a pessoa está abatida, a pessoa está entristecida? É quando você chega perto dele e começa a falar mal. Fala mal do pastor, fala mal da igreja. Fala mal de tudo, reclama de tudo. É uma pessoa abatida espiritualmente. Ora a Deus, pede um avivamento, um despertamento. E aí você vai começar a falar coisa boa, você vai falar bem do seu pastor, você vai falar bem da sua igreja. Você não vai murmurar, reclamar. Deus não agrada de murmurador. Sabe por que o povo ficou no deserto 40 anos quando saiu do Egito? Não foi porque gastou 40 anos para atravessar o deserto, não. Porque era rebelde, murmurador, não acreditou. Aí Deus falou, vocês ficou 40 dias espiando a terra, agora para cada dia que vocês ficou na terra, vocês vão ficar um ano aqui no deserto, para vocês aprender. E tem mais. Só 2 que confiou. Aí ele pegou e falou assim, de menos esses 2, de 20 anos para cima, todo mundo vai morrer aqui no deserto. Então todo mundo morreu na faixa etária de 60 anos, 70, foi morrendo, foi ficando mais velho. Eu sabia que dali não ia sair do deserto. Sabe por quê? Porque só o Josué e o Caleb que aceitou, que creu na palavra de Deus, o resto ficou murmurando. Então, Deus renova a fé dos abatidos. Nós não podemos ser abatidos, nós somos vitoriosos. Nós somos mais que vitoriosos. Porque Jesus já ganhou a vitória por nós. Nós somos um povo mais que vitorioso. Nós não temos motivo para ficar abatido, cabisbaixo, não. Está ruim, está sem dinheiro, sem nada, está durinho, como diz aí no popular, tem problema não. Se alegra que o Deus da providência vai entrar com providência na sua vida. Fica alegre, não fica abatido não. Ter o despertamento, Deus cria ambiente de fé e expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só pode prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia do Pentecostes. Todavia, isso só pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Aqui tem uma referência bíblica aqui em Êxodo, capítulo 30, versículo 7, mas eu vou ler uma outra aqui, que eu achei mais interessante. Isso é eu, particularmente eu, né? Aqui a revista está indicando Êxodo, capítulo 30, versículo 7. Aqui fala assim, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas que continue aceso, como no dia de Pentecoste. Por quê? Aqui, no Antigo Testamento, o fogo do altar de incenso não se podia deixar apagar. Aí aqui em Levítico, capítulo 6, versículo 12, fala assim, o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E também tem um outro versículo que fala que tirava a cinza. Então, nós vemos aqui que esse avivamento do tempo do dia de Pentecoste só pode conseguir através de oração incessante por parte de cada um de nós. Não adianta eu ficar orando para você de noite, você não vai ficar avivado, é você que tem que orar. O que eu aprendo com esse Levítico e com o Êxodo 30, versículo 7? Que Deus falou que o altar tinha que queimar
direto, dioturnamente, todo dia e noite, queimar. Mas por que o sacerdote, ele tinha uma tarefa? Ele tinha que fazer uma manutenção nesse altar. Ele tinha que tirar a cinza, limpar. Ele tinha que toda manhã colocar uma lenha nova, à tarde ir lá ver como é que está, colocar mais lenha. Ele tinha que tirar a cinza de novo. Ele tinha que fazer uma manutenção. Se você comprar um carro zero hoje, vai ser a maior alegria. Você vai só andar. Mas quando começar a dar os primeiros 5, ou depende do carro, 10 mil quilômetros, você já vai ter que começar a fazer manutenção nele. Você já tem que ir lá na agência, fazer a primeira manutenção, que chama de revisão. Aí é a primeira, troca óleo, troca isso, troca aquilo, troca aquilo. Depois você vai ter que fazer manutenção nesse carro sempre, sabe por quê? Senão ele vai acabar. Se você constrói uma casa, é só alegria. Você faz um culto de ação de graça, faz até um churrasco, chama nós lá, os irmãos, chama nós lá. Aí não, vai ser aquela alegria, sua casa nova ficou pronta. Mas passa um ano, começa, descasca num lugar, estraga aqui, vaza ali. Você tem que fazer manutenção na casa, senão ela cai na sua cabeça. Mas e na vida espiritual? E a manutenção na vida espiritual? O sacerdote tinha que ir lá no altar todo dia, tirar a cinza, pôr lenha, arrumar o holocausto. Ele vinha de novo, ele arrumava de tarde, ele arrumava de manhã. E na vida espiritual, foi só quando converteu? Tem gente que faz a manutenção na vida espiritual só quando tem a festividade no Camboriú. Ele vai e volta falando em mistério até em São Paulo. De São Paulo para cá já acabou. Não, a manutenção está escrita aqui na revista. É incessante. É a oração incessante. Você pode estar trabalhando e estar em espírito, orando em espírito com Deus, falando com Deus em espírito. Você pode estar, você vai deitar, você ora. O pastor Reginaldo ensinou aqui semana passada. Você ora para levantar, ora quando levanta. Às vezes a gente levanta atrasado, a gente chamando, é uma correria, mas já ora nem que seja 1 minuto. Você já está orando, já falou com Deus. Ora para almoçar, ora para tomar café. Foi ensinado a semana passada aqui. Ora para deitar, ora para dormir. Esses dias para trás, eu não sou de orar de madrugada, não tenho vergonha de falar, não. Eu deito, às vezes um sono, eu não aguento. Mas esses dias para trás, eu perdi o sono. Falei, meu Deus, eu perdi o sono. Falei, não, já sei o que é. Levantei, dobrei o joelho, fui orar, orei um tempão lá, voltei, nem vi eu dormir. Por 2 vezes, então, Deus tem me despertado para orar até na madrugada. A canseira é muito, o trabalho é muito. É difícil, mas é através da oração. Quer ser desperto? Comece a orar agora aí na sua casa. Ora a Deus, fala para Deus. Senhor, não tem nem palavra. Eu fui fazer uma visita esses dias, a pessoa falou assim, não diz negócio de... E ele é crente há muitos anos, nós convertemos na mesma época, mas não serve a Deus aqui no nosso ministério, não. Falou, não, negócio de oração é bobagem. Se fosse bobagem, Jesus não tinha orado. Se fosse bobagem, Paulo não tinha orado, Pedro não tinha orado, ninguém tinha orado, ninguém tinha ensinado. Para quê? Como é que você vai morar? Imagina como é que você vai morar com uma pessoa que você não conhece ela, uma pessoa que você não tem intimidade com ela. Aí simplesmente você chega na casa do estranho e vai morar com ele, você não conhece ele, você não tem intimidade, você não conversa com ele. Como é que você quer ir para o céu, morar com Deus eternamente, se você não conhece ele? Se você não conversa com ele, se você não tem intimidade com ele? É isso que nós temos que aprender. Nós precisamos dessa intimidade. E só consegue através da oração. Mas eu não consigo, pastor, orar mais do que 3 minutos. Tá bom, ora 3. Amanhã você vai orar 3,5 minutos. Daqui uns dias você ora 5. Daqui uns dias você consegue orar meia hora tranquilamente. Você vai exercitar o ministério da oração na sua vida. Todo ministério ele precisa ser exercitado. Senão Deus ia falar para o sacerdote, acende o fogo aí, larga para lá e pronto, acabou. Não, o fogo está aceso aí, mas você tem que fazer manutenção nele. Não vai deixar ele acabar, não. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Não adianta obedecer o mundo inteiro, se não obedecer a palavra de Deus, está falho. Primeiro vamos obedecer a palavra de Deus, e por consequência disso, nós somos obedientes ao resto. Você vai obedecer a palavra, lá na palavra fala assim,
obedecei os vossos pastores. Então eu não quero ser obediente ao pastor não, mas ser obediente à palavra. Aí você vai ler lá, obedecei os vossos pastores. Opa, vou passar a obedecer. Então se você não ler a palavra, se você não ouvir, não for ensinado, obedece. Tem que ser obediente. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Aí, tudo que você vai ler na Bíblia está lá. Trazeis os dízimos à casa do Senhor. Eu sou desobediente nessa parte, mas você começa a ler lá, o Espírito Santo vai incutir, ou introduzir no teu espírito, eu devo ser dizimista. Aí você já vai começar a ser obediente a um dogma, mais uma parte da igreja, uma coisa ministrada pelo Senhor. Então, seja obediente à palavra. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Neemias, está aqui as referências, não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura doutrinária babilônica. Sabe por que eles foram exilados na Babilônia? Porque eles foram desobedientes. Se você ler lá em Levíticos, lá no princípio, você vai ver que Deus falou assim, vocês vão cultivar a terra 6 anos. O 7º ano vocês não vão cultivar, o que nascer sozinho lá, vocês não vão colher. Deixa para o estrangeiro lá, para os passarinhos lá, não vai colher não. Vocês vão cultivar a terra durante 6 anos. No 6º ano eu vou operar um milagre. Lá não está escrito isso não, mas é lógico, é evidente que era um milagre. Eu vou operar um milagre. A colheita do 6º ano, ela vai dar... a colheita do 5º ano, você vai comer ela no 5º ano. A do 6º ano, você vai comer ela no 6º, no 7º e no 8º, até produzir de novo. Mas no 7º ano você não vai plantar não. Mas o povo desobediente plantou no 7º, um ano, no 14º, plantou no 21º, no 28º, de 7 anos, que era para a terra descansar, eles não obedeceram. Eles foram plantando. Quando chegou 490 anos depois, que era para a terra descansar, entendeu? 490 anos desobedecendo. Ela juntou um total de 70 anos de dívida para com Deus. Deus falou, agora eu vou cobrar a dívida. Aí Deus levantou o rei da Babilônia, foi lá, levou todo mundo cativo, largou só os remanescentes, os velhos, os doentes, os aleijados, que não servia para nada, fez isso aí, fica aí. E levou todo mundo para lá, e aí a terra descansou 70 anos. Cada ano que a terra ela foi utilizada cada 6 anos, no 7º ano eles plantavam. Aí a terra descansou 70 anos, mas chegou o dia de trazer o povo de volta. Aí eles vieram de volta, reedificaram os muros, as portas, reedificaram o templo, refizeram tudo. Mas nós temos que ver aqui que eles não introduziu nada lá da Babilônia nos cultos, não trouxe mistura. Hoje está havendo uma miscelânea, uma mistura. Se você for ver aí na face da terra, aí, os ministérios que surgem por aí, é cada coisa. Eles estão trazendo coisas lá do Egito, coisa do mundo, coisa do passado, para dentro da igreja. Diz que é para cativar jovem, diz que é para cativar as pessoas. Não precisa disso não, o que segura a pessoa na igreja é a palavra de Deus. O que convence as pessoas é a palavra de Deus. A pessoa tem que ir à igreja promovendo boate, dança de boate, para quê? Para segurar o jovem, não vai segurar não, você vai despertar o desejo dele para ir para as boates seculares. O que desperta a pessoa, o que segura a pessoa na casa do Senhor é a palavra de Deus. Eles não trouxeram lá da Babilônia, lá na Babilônia fazia assim, vamos fazer aqui também em Jerusalém, porque vai dar certo. Não, esqueceram o passado. Eu e você que servimos a Deus, nós temos que esquecer o nosso passado. Trazer ele para hoje, para cativar alguém, isso vai trazer problema. Vamos ficar na palavra de Deus. Não precisa trazer inovação, trazer modernismo para dentro da casa do Senhor.
Não, vamos ficar com a palavra, é a palavra que trabalha, é a palavra de Deus. Então, está aqui, ó, falando aqui que eles não introduziram novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina. Não precisa fazer nada disso, não. É Deus que está trabalhando. Aqui, ó, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz que uns crentes desejam intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. E essa forma de proceder, essa atitude do crente, é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Pastor Márcio Valadão, o Márcio Valadão, ele pega a Bíblia e fala assim, ó, eu faço o que ela fala que eu posso fazer. Eu vou aonde ela fala que eu posso ir. Então, a nossa regra de fé e conduta é aqui. Nós não precisamos ir além do que está escrito, não. Nós não precisamos trazer uma inovação. Nós não precisamos fazer festa junina para poder agradar os jovens. Tem igreja fazendo festa junina. Só não fez isso porque eles iam fazer uma festa pandemina, né? Por causa da pandemia não está tendo. Festa junina, a igreja não precisa promover fogueira, barraquinha, quermesse, não, para atrair ninguém, não. Precisa pregar a palavra de Deus. É ir até aqui, ó. O limite está aqui, ó. Não precisa acrescentar, não precisa diminuir, não. Tem muita igreja fazendo cada coisa mirabolante. Está quase comparado com o mundo, mas Jesus falou assim, ó, cuidado. Lá nas cartas de João, cuidado, para que na minha vinda eu não vos confunda com o mundo. Pastor Cezino falava, hoje você anda na rua e você não sabe quem é crente, quem deixou de ser crente mais. Não tem aquele... Paulo falou que nós somos uma carta lida, a pessoa já não tem mais aquele brilho de crente, brilho do Espírito Santo. Então, nós não precisamos ir além, não. Nós precisamos inovar nada. Do jeitinho que está bom. Do jeitinho que está, Deus vai operar. Ó, é do jeitinho que essa igreja foi fundada. Como é que ela foi fundada lá em 1911? Foi oração, jejum e palavra de Deus. E louvor. É isso. Não precisa mais do que isso, não. É louvor, oração, jejum e a palavra de Deus. Não precisa de festa junina, não precisa de time de futebol, não precisa... Às vezes a pessoa cria um time de futebol para segurar o jovem, porque o jovem gosta de jogar bola. Aí quando está lá jogando a bola, jogar bola não é pecado, não. O pecado é o que você vai cometer durante o jogo. O outro vai lá, te acerta um chute na canela lá, que te esfola lá, você vai xingar a mãe dele. Você vai soltar palavras amargas da sua boca. Eu sei, porque eu fui jogador, jogava no time da Cerâmica de Santa Maria. Eu treinava lá, jogava com eles lá quando eu era jovem. Depois que eu casei, eu nunca mais joguei bola. Falei, não, depois quebra a perna aí. Aí a pessoa te fere, te machuca, você vai falar coisas que desagradam a Deus. Então pratica outro esporte, pratica corrida, pratica caminhada, que é o mais receitado pelos médicos. Faça alguma coisa individual, existe tanta coisa individual para fazer. Não precisa trazer coisa lá do mundo para dentro da igreja. Aí, quando eu vim de São Paulo para Campo Belo em 1975, aí em 1976, ou em 5 mesmo, me chamaram para ir na praça. Tá acabando? Me chamaram para ir na praça da cidade. Aí eu cheguei lá, o que tem lá? Hoje é dia da cidade, vai ter desfile de fanfarra. Eu fui e fiquei apaixonado com a fanfarra. Aí eu peguei e falei assim, como é que eu faço para tocar aí? Para tocar aqui você tem que entrar na escola lá, estudar lá. No outro ano eu matriculei e fui. E ansioso para chegar o dia da fanfarra, eu tocava bumbo, instrumento de percussão, bumbo. Eu batia bumbo lá na frente, tem várias fotos lá. Então, eu fui por causa disso.
Aí você cria um time de futebol, a pessoa às vezes pode até vir para a igreja por causa de jogar bola junto com os colegas dele que servem a Deus aqui. Não, a pessoa tem que vir para a casa do Senhor por causa de Jesus, por causa da salvação. Eu tinha que ter ido para a escola, não era por causa da fanfarra, era por causa de aprender. É claro, é evidente que eu aprendi, mas eu tinha que ter ido para aprender, para crescer no meu ensino, no meu aprendizado. Mas eu aprendi, mas eu fui por causa da fanfarra. E às vezes a pessoa está até na igreja, mas não serve a Deus não. Ele está ali na igreja por causa do futebol, porque ele tem companheiro que joga junto lá só para jogar. Então nós temos que ver isso, nós temos que estar servindo a Deus por causa de Jesus. O objetivo principal é a salvação, é ser salvo, é morar no céu eternamente com o Senhor. É isso que nós precisamos hoje, na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso estado. Esse despertamento que Deus, Ele criou aqui, na vida de muitas pessoas, que está dormindo, mas não é dormindo aquele sono reparador da noite, não. É um sono espiritual. Tem pessoas, a gente senta no púlpito, né? Não sei, a gente senta no púlpito, pessoas vão no culto, e a pessoa fica olhando para cima. Pode acontecer o que aconteceu, o pregador moe a camisa de sua hora que a pessoa está olhando para cima, olha para uma coisa, parece que está voando, não ligou ainda no trono da graça. Nós temos que ligar no trono da graça, nós temos que estar ligadinho com Deus. Aí não importa quem está pregando, se é o João, se é a Maria, se é o Mané, se é o José. Não, você está ligado no trono da graça. Oh, glória a Deus, envia uma palavra de Deus aí para mim. E a palavra vai mesmo. Deus usa o instrumento dele que está aqui. Mas às vezes a gente está dormindo espiritualmente, vem no culto, a mulher chama, vamos para o culto, vamos para o culto. Aí vem para o culto. Aí chega aqui, fica voando, pensando nos problemas. Aí depois vai embora, ainda fala, não gostei da pregação não. Claro, não prestou atenção. Estava desligado. Esse despertamento que nós precisamos, cada culto, independente de quem for a pessoa que estiver ministrando, cada culto, nós estarmos atentos à palavra de Deus, ter reverência com a palavra de Deus. Quando eu converti, não é culto de doutrina não, estou encerrando, meu horário acabou, mas quando eu converti, um irmão me ensinou, cheguei na porta da igreja lá e entrando, ele falou, quando você estiver chegando à igreja, estiver entrando na igreja, se o pastor ou o dirigente estiver lendo a palavra de Deus, não entra não. Espere ele acabar a leitura lá. A hora que acabar a leitura for para a oração, aí você entra. Hoje a gente está lendo a palavra de Deus, o pastor está lendo a palavra de Deus, a pessoa está entrando, está andando, está levantando, está indo no banheiro. Sabe o que é isso? É porque está dormindo espiritualmente, precisa de um despertamento. Toda vez que abrir a Bíblia, é a boca de Deus falando conosco, para entender melhor. É a palavra de Deus, quando abre ela e vai ler, é Deus manifestando a sua vontade para comigo, para com você. Nós precisamos desse despertamento espiritual na nossa vida. Ou seja, precisamos mudar de posição. Mudar do que nós somos para algo melhor. Buscar mais a Deus, compreender mais a Deus. E Deus vai nos abençoar muito mais, obedecer mais a palavra, obedecer o ministério, o pastor, obedecer a igreja, os preceitos da igreja, ser uma pessoa obediente, aí as coisas vão começar a fluir, aí de repente você começa a crescer até financeiramente, Deus agrada e fala, opa, é a mesma coisa, você tem 2, 3 filhos dentro de casa, você tem uma bênção para dar para um filho lá, mas tem 2 só te faz raiva. É desobediente, tomara a Deus que nenhum de nós tenhamos filhos assim, mas é só uma comparação. Aí você tem um presentinho, uma coisa para dar, mas é um só, não tem jeito de dividir para os 3. Aí você chama aquele que é mais obediente e fala, em segredo, eu te dar isso aqui para você, não conta para os seus irmãos não, viu? Assim é Deus, seja obediente, seja agradecido. Tem gente que reclama tanto, minha vida é só agradecer, eu agradeço, ó. Todo dia eu agradeço pelo tanto que eu já emagreci, eu agradeço pela comida que eu comi, eu agradeço por tudo. Nós temos que ser gratos ao nosso Deus, e assim eu encerro nessa manhã, essa lição número 2. Quero passar para o nosso pastor, quero agradecer pela oportunidade em nome de Jesus.
Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor Zé Carlos Rosa, a irmã Neia Peixoto, que é uma assídua nas lives que esta igreja está realizando pelo Facebook. Ela relatou o seguinte: olha, nossa pena que acabou, palavra boa de se ouvir, ficaria aqui o dia todo ouvindo a palavra do Senhor. Isso é muito bom, é a igreja ministrando sobre a sua vida a palavra de Deus. Eu gostaria de pedir os amados internautas, amigos, irmãos em Cristo, que o nosso site, o site da igreja, ele está em pleno vapor. E o endereço desse site é jesussalvacampobelo.com.br. Esse é o endereço do site. E o nosso canal também no YouTube já passou de mais de 500 inscritos. E também o endereço é Jesus Salva Campo Belo. Acessou lá o canal no YouTube. Esta aula que o pastor José Carlos Rosa ministrou nessa manhã, automaticamente já vai ser produzido lá no canal do YouTube. Você acessando lá, você vai ver essa aula. Acessando o site, a mesma coisa. E também já foi transmitido, agora pela manhã, pelo Facebook da igreja, AD Missões Campo Belo. Domingo que vem, a escola bíblica dominical, ela será ministrada pelo diácono Américo Júnior, e a lição de número 3, e o tema é: o despertamento renova o altar. Então tem um segmento. Domingo passado, pastor Reginaldo falou que o despertamento, ele faz a pessoa orar. Pastor Zé Carlos Rosa também trouxe aqui o que o despertamento faz, que vem de Deus, vem da parte do Senhor. E agora no próximo domingo, o nosso irmão Diácono Américo, ele vai falar sobre que o despertamento renova o altar. Quem é despertado, ele não fica da mesma maneira. Queremos também convidar os amados internautas para a live, também a live à noite, o culto missionário. As equipes missionárias vão estar aqui, dos bairros e também da subsede, escalado aí alguns irmãos, e será uma bênção. Banda Fé Maior vai estar louvando o Senhor também, com os hinos da harpa. Creio que Deus vai continuar falando nos nossos corações, amém? Vamos orar para terminar esse trabalho, colocando um ponto e uma vírgula, e às 19 horas em ponto, começamos com culto online missionário. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta manhã proveitosa, aonde a palavra do Senhor foi ministrada ao meu coração, ao coração do amado irmão, os irmãos internauta que está acompanhando pelo seu smartphone, notebook, o seu computador, oh meu Deus, nas salas de vídeo, quantas salas de vídeos, oh Pai, reunidas nessa manhã, aprendendo da palavra do Senhor, que possa haver despertamento espiritual, um avivamento espiritual, a começar pelo meu coração. Pai, abençoa a igreja reunida nos lares, abençoa o teu povo, meu Pai, que eles possam estar despertados para logo mais à noite, às 19 horas, na live, Senhor, do culto missionário, que o Senhor possa nos despertar para missões. Continua abençoando o pastor Zé Carlos Rosa, a sua família, o seu lar, o ministério que o Senhor tem, ou para entregar na mão do teu filho. Pai, abençoa também o cooperador Jonathan, abençoa também nossa irmã Mariana, que veio louvar nessa manhã, e também nosso irmão Tiago Medeiros, ó Pai, auxiliando aqui na mesa de som, como técnico de som, para que esse som audível possa chegar, Senhor, aos ouvidos, e também na casa de muitos irmãos. Te louvamos por essa igreja, te louvamos pelo departamento da EBD, em nome de Jesus, amém. Terminado em nome de Jesus, Deus abençoe
todos internautas, te aguardo você às 19 horas, hoje no culto missionário. Deus abençoe, terminado em nome de Jesus.